Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Mais uma quinta-feira, nós estamos aí na presença do Senhor e a gente quer louvar a Deus aí pela igreja, pelos irmãos, que ainda em momento que a gente está aí, digamos, há 3 meses, que nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais. A gente tem visto que os irmãos aí têm estado firmes, os irmãos têm buscado, os irmãos têm estado unidos na medida do possível, e a gente louva a Deus por isso. E a gente compreende, irmãos, que igreja, ela deve funcionar assim. Ao longo da história, a igreja tem passado por dificuldades, a igreja tem vencido desafios, e esses desafios eles só são possíveis de serem vencidos porque a igreja ela permanece unida, porque a igreja permanece com o seu propósito, e nós sabemos muito bem qual é o propósito da igreja. O propósito da igreja foi estabelecido pelo nosso Senhor Jesus, de poder cumprir, o que a gente chama e entende aí eles, é muito comumente utilizada a expressão bíblica, cumprir o ídolo do Senhor. E esse é o nosso dever. E quando a igreja ela permanece unida nesse propósito estabelecido pelo Senhor Jesus, não tem dificuldade, não tem nada que possa fazer com que a igreja venha a parar, a se prostrar. A intenção que nós sabemos do inimigo de nossas almas é exatamente essa, fazer com que a igreja pare as suas atividades, com que a igreja não avance, com que a igreja não pregue o evangelho, com que a igreja não ore. O propósito dele é esse, é neutralizar a igreja. Porém, nós entendemos que, independente da circunstância, independente da dificuldade, da adversidade, a igreja precisa cumprir o seu papel, a igreja precisa cumprir aquilo que foi estabelecido pelo Senhor Jesus, por Deus, para que então nós possamos ser bem-sucedidos no ministério que Deus tem colocado nas mãos da igreja do Senhor. A gente vai estar fazendo um momento de oração e eu peço aos irmãos que estejam orando. Nós temos alguns propósitos de oração, sim, culto de quinta-feira é culto de oração e de estudo bíblico, e a gente gostaria de estar pedindo aos irmãos que estejam orando, pelas famílias da igreja, agradeçam ao Senhor pelas obras da nossa igreja. A gente está na fase de pintura, estamos aí basicamente quase concluindo e a gente agradece ao Senhor por isso. A parte de blindex já está praticamente toda instalada, só faltam as 2 portas que serão instaladas na próxima semana. Então são razões e motivos de gratidão para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. E também peço aos irmãos que estejam orando pelo filho da nossa irmã Inaldete. Ele essa semana está com suspeita de estar com Covid-19. Então peço à igreja que ore, pelo filho da nossa irmã Inaldete. Eu peço aos irmãos que continuem orando pelo Mateus, irmão da nossa irmã Gabi, juntamente com a sua esposa Letícia, suas filhinhas. Orem por essa família que carece tanto das nossas orações. E também eu peço aos irmãos que orem pela nossa irmã Dília. Nossa irmã Dília ela está bem, mas ela não está mais lá em Itaboraí, juntamente com o seu filho. Ela está passando uns dias com a sua neta na Serra, em Casimiro, e eu peço aos irmãos que estejam orando por ela para que o Senhor fortaleça. Ore pelos irmãos idosos da nossa igreja, nossa irmã Irene, nossa irmã Frosina. A gente cita esses irmãos idosos que são os irmãos que já estão com mais aí de 70, 80. A gente sabe que nós temos outros irmãos aí que também estão dentro dessa faixa etária acima dos 60, mas a gente menciona esses que já têm uma idade mais avançada. Amém? A gente vai estar orando, vamos estar orando nesse momento, e logo após a gente vai estar compartilhando uma porção da palavra de Deus. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos, ó Deus, falando contigo,
em primeiro lugar, ó Deus, para te agradecer, para, ó Deus, render graças ao Senhor pelas suas misericórdias, pelo teu cuidado, amor. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que em todo tempo nós podemos recorrer a Ti, nós podemos falar contigo, nós podemos colocar diante do Senhor a nossa causa, nós podemos colocar diante do Senhor as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas, as nossas aflições. E é com esse desejo, ó Deus, em nosso coração, que como igreja do Senhor, eu aqui, os nossos irmãos, cada um em sua casa, nós queremos, ó Deus, unirmos em oração para poder entregar esses pedidos nessa quinta-feira diante do Senhor. Ó Deus, em primeiro lugar, louvando, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor, ó Deus, nos deu livre acesso ao Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, dizer que nós te amamos e que nós confiamos em Ti. Nós agradecemos pela Tua igreja, pela congregação, que em nome de Jesus, em breve nos tornaremos igreja em Casimiro de Abreu. Nós queremos agradecer porque, ó Deus, o Senhor tem sido fiel, o milagre do Senhor tem sido perceptível, ó Deus, aos olhos da Tua igreja e aos olhos da vizinhança, aos olhos daqueles que passam. E podem ver, ó Deus, que dentro de um período tão curto, Senhor, como nós mencionamos a alguns irmãos, nós temos a oportunidade de, em um período de 3 anos, ó Deus, adquirir um imóvel, o qual, ó Deus, fizemos já tantas obras, o qual, ó Deus, estamos agora já preparando a pintura, ou seja, a fase final. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. A honra é Tua, a glória é Tua, a obra é Tua. Essa estrutura, ó Deus, é para que as pessoas possam se achegar, para que ali possam se reunir, para estarem orando, para estarem bendizendo o Teu nome, para estarem sendo discipuladas, para, ó Deus, aprenderem, ó Deus, acerca da Tua palavra e caminhar, ó Deus, rumo ao céu. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos ao Senhor pelos irmãos que têm contribuído, os irmãos que têm ajudado, os irmãos que têm trabalhado. Todos, de uma forma geral, ó Deus, nós queremos entregar diante do Senhor e agradecer ao Senhor por todos eles. Deus, nós queremos entregar a família dos nossos irmãos, pedindo a Deus força, pedindo a Deus ânimo, pedindo a Deus restauração, renovação. E em especial nós entregamos a Deus o filho da nossa irmã Inaldete. Visita ele, Senhor. Em nome de Jesus. Tira esse mal que assola, ó Deus, que ele não venha a ter complicações, que não venha a ter evolução desse problema, mas que o Senhor possa curá-lo para o louvor do Teu nome e que ele possa saber que o Senhor é quem tem cuidado dele. Acalma o coração da nossa irmã Inaldete, da família, e abençoe em nome de Jesus. Nós queremos entregar a Deus o Mateus diante do Senhor, a Letícia, as suas filhinhas. Entregamos essa família em Tuas mãos para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor, ó Deus, se revele, para que o Senhor, ó Deus, traga luz, para que o Senhor, ó Deus, tire aquilo que não provém de Ti e permita que essa família possa ser, ó Deus, alcançada pelo Teu Espírito Santo e que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é aquele que pode aquilo que o homem não pode. Revele isso a eles, ó Deus, e mostre, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ainda entregar a nossa irmã Dília, que está passando, ó Deus, esse tempo junto com a sua neta, na serra. Visita a tua serva, abençoa, dê força, Senhor, dê ânimo, tranquilidade, em nome de Jesus, Senhor. Entregamos os demais irmãos idosos da nossa igreja, pedimos uma bênção, ó Deus, sobre nossa irmã Irene, pedimos, ó Deus, uma bênção sobre nossa irmã Forosina. Pedimos, ó Deus, a bênção para todos os nossos irmãos que são caracterizados como grupo de risco. Em nome de Jesus, cuida dos Teus servos, ó Deus. Pedimos ainda, ó Deus, pelo nosso retorno, pelo fim, ó Deus, dessa pandemia, pelo retorno, ó Deus, da Tua igreja na plena comunhão, nos reunindo para Te adorar, para meditar na Tua palavra, para orar, para nos alegrarmos, ó Deus, darmos aquele abraço carinhoso, ó Deus, que não há palavras que expressam a alegria de estar junto com os irmãos. A Tua igreja, ó Deus, ela foi estabelecida pelo Senhor para que possa cumprir, ó Deus, o seu papel
e nós pedimos o teu auxílio, a tua ajuda, para podermos caminhar segundo os teus propósitos, segundo a tua vontade. Nos abençoe, ó Deus, esteja conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Graças ao Senhor Jesus, nós, dia de quinta-feira, nós temos o nosso momento de oração e também a gente tem um momento de nós estarmos meditando no estudo da Palavra de Deus. E algumas semanas atrás, a gente estudou um pouquinho sobre o Espírito Santo, É um estudo bem longo, mas a gente fez aí um breve resumo daquilo que a gente julga ser importante para que os irmãos estejam meditando um pouquinho com base na Palavra de Deus, com base nos textos bíblicos. E dentro desse ponto, não é uma continuidade daquele estudo, mas ainda está dentro do assunto, a gente quer nessa noite falar um pouquinho sobre a Igreja do Senhor. A gente quer falar sobre a unidade da igreja e principalmente sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito na igreja, que somos nós, e através da igreja na propagação do Evangelho, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós pensamos então na propagação do Evangelho, através da igreja, através de nós pensamos então que muitas vezes nós somos tirados do mundo, nós somos tirados do pecado, A palavra de Deus nos diz que nós viemos da morte para a vida e tínhamos personalidade, tínhamos características, tínhamos costumes aos quais o Senhor já sabia. E Deus muitas vezes utiliza dessas habilidades que nós tínhamos, transformando-as de uma forma que Ele possa usar as nossas vidas em prol do Teu Evangelho, De modo que nós possamos ter a nossa vida numa posição onde nós possamos ser usados como instrumento nas mãos de Deus. E isso a gente chama de dom espiritual, Mas antes da gente estar mencionando um pouquinho sobre dom espiritual, sobre a atuação da igreja, a gente queria estar convidando você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler do versículo 12 ao versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 27. Amém? A palavra de Deus nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estará o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm
24, irmãos. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém, meus irmãos? Queridos, a gente quer iniciar essa reflexão, esse estudo, com base nesse texto, tendo aqui em vista a comparação que a palavra de Deus faz da igreja sendo comparada a um corpo de uma pessoa. E vale aqui a gente pensar, a gente salientar que nós temos o nosso corpo normal, natural, com todos os nossos membros, e a gente sabe que cada membro do nosso corpo ele tem uma função específica e a sua, digamos assim, a sua função, e que é importante essa função para o bom funcionamento do corpo. Ainda que nós olhamos muitas vezes para um membro do nosso corpo e às vezes a gente pense que esse membro talvez não seja tão importante, nós nos enganamos quando pensamos assim, porque todos os membros do nosso corpo eles são de extrema importância para o bom funcionamento. A gente costuma até mencionar, a gente olha para o nosso pé, olha para o dedinho mindinho, que é o menorzinho, né? E às vezes a gente diz assim, às vezes eu nem me lembro que eu tenho um dedinho tão pequenininho, porque ele é um membro tão pequenininho ali, ele fica esquecido lá no meu pé, e ele tem a sua importância, ele tem o seu valor para o equilíbrio de todo o corpo. E a gente costuma citar essa questão porque muitas vezes nós olhamos para dentro da igreja, ou as pessoas olham para dentro da igreja e acham e pensam que os membros ou algumas pessoas, elas não têm o seu devido valor. E a palavra de Deus ela vai nos dizer que não é assim. Nós devemos compreender que Deus estabeleceu a sua igreja, e a sua igreja ela é comparada com o corpo de Cristo, né? A sua igreja é comparada com o corpo humano, a igreja que é o corpo de Cristo comparado com o corpo humano. E a sua igreja, ela tem diversos membros diferentes que executam papéis e funções específicas e diferentes, e cada uma delas tem o seu devido valor. Eu paro um pouquinho e penso, e a gente tem vivido isso, né? A gente tem vivido um tempo onde a gente tem crescido, a gente tem se desenvolvido como congregação, a ponto de nós estarmos aí pensando em nos tornarmos igreja emancipada no futuro próximo. E a gente vê como que Deus ele tem o cuidado de formar a igreja de uma forma que ela seja eficiente, de uma forma que ela seja atuante, não deixando ela com deficiência em nenhum ponto. E por isso a gente percebe que Deus ele vem enviando as pessoas. Deus ele envia a um para exercer um determinado ministério, Deus envia um outro para exercer uma outra determinada função, de modo que a igreja ela possa se unir, de modo que a igreja ela possa somar, de modo que um membro some com o outro para que a igreja possa ser ativa, de modo que a sua atividade ela seja eficiente. E eu costumo muito, até quando nós costumamos a receber os nossos irmãos na igreja, eu gosto muito de citar esse verso de número 18, né, de 1 Coríntios, capítulo 12, onde ele vai dizer, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Nós percebemos que quem coloca os membros no corpo é o Senhor.
Deus é que coloca cada membro no corpo do jeito, da forma como Ele deseja, como Ele quer, porque Ele é o dono, Ele é aquele que chama, Ele é aquele que comissiona, Ele é aquele que faz a tua vontade conforme aquilo que Ele determina para a igreja local, para que essa igreja local ela possa ser aquela que venha a cumprir, a desempenhar o papel da forma mais eficaz, mais eficiente possível, para que vidas possam ser alcançadas para o louvor do nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós aqui fizemos a leitura desse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27, e a gente quer fazer aqui algumas considerações, né, dentro desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro aqui, o apóstolo Paulo que ele vai descrever, né, nesse capítulo, de como a igreja ela deve ser, né? Ele faz a descrição aqui de que a igreja deve ser um corpo formado, onde as pessoas não tenham que ter, onde os membros não podem ter, e não existe aqui dúvida de que não pode haver a questão dos ciúmes, a questão do interesse de eu queria exercer aquele papel, ou eu queria fazer aquela função. E aqui no texto ele vai fazer essa comparação, dizendo, se o olho quisesse ser ouvido, como é que seria? O olho ele tem a sua função, o ouvido também tem a sua função, né? A minha mão tem uma função, a minha perna tem uma outra função. Então, se um membro desejasse cumprir a função do outro, e todo mundo quisesse ser olho, todo mundo quisesse ser perna, todo mundo quisesse ser, né, ouvido, como é que esse corpo iria funcionar? Então, é para a gente pensar dentro dessa reflexão que aqui é colocada, para que a gente, dentro da igreja, a gente possa compreender que se eu fui chamado para pregar, para ser pastor, eu tenho esse chamado e eu tenho que cumprir o meu papel. Se você foi chamado eu fui chamado para ser zelador, eu vou zelar, eu estou zelando pela igreja. Então você cumpra o papel de zelar, de ser zelador, porque você foi chamado por Deus para isso. Se você é uma pessoa que foi chamado para ensinar, para dar aula para as crianças, para dar aula seja lá para qual classe que for, se você foi chamado para isso, cumpra o seu papel. Nós devemos cumprir o nosso papel como igreja de uma forma muito eficiente, de modo que nós possamos dar o nosso melhor, porque nós não estamos fazendo para homens. Quando nós, como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, a gente cumpre o nosso papel, a gente faz para Deus, que nos chamou, que nos colocou na igreja como Ele aprova e como nós mencionamos. E desse modo a gente tem que dar o nosso melhor. Precisamos fazer o nosso melhor porque fazemos para o Senhor e não para homens. É muito comum nós vemos pessoas fazendo alguma coisa ou indo até mesmo à igreja com o intuito de dizer, eu vou na igreja porque as pessoas vão ver que eu estou indo, que eu não estou distante, que eu estou afastado ou algo desse tipo. E é interessante a gente pensar que se a pessoa age dessa forma, ela está com o seu alvo totalmente equivocado. Porque o seu objetivo deve ser, eu vou trabalhar, eu vou estar presente, porque eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para o Senhor. Então, aqui o texto vai dizer que a igreja é comparada a um corpo, nós já mencionamos isso, e nós vemos também que ele vai fazer aqui a colocação dizendo que a igreja é uma comunidade formada por um só Espírito. Versículo 13 diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós aqui, irmãos, estamos falando do Espírito Santo.
né? Nós somos batizados, aqueles que já o foram, aqueles que ainda não foram, mas que ainda serão. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus que atua na igreja é um Deus trino, um Deus único. E a igreja jamais ela estará dividida com pensamentos diversos. A igreja tem que ter o mesmo propósito, a igreja deve ter o mesmo objetivo, e aqui ele vai ressaltar essa unidade, de modo que a igreja, tendo essa unidade, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai usar e vai se alegrar com aquilo que essa igreja está então realizando, está cumprindo. Quando a igreja ela tem uma tendência a um pensar de uma forma, outro pensar de uma outra forma, é uma igreja que tem uma tendência a naufragar. Deus começa a não mais se agradar daquilo que aquela igreja está oferecendo, Deus começa a não mais querer operar, e quando isso acontece, então as pessoas começam a colocar a vontade humana, os artifícios humanos, e a igreja ela deixa de ser igreja, ela passa a ser um local onde as pessoas se reúnem, poderíamos até comparar como se fosse um clube. As pessoas elas vão, estão ali, mas o que nos faz, o que nos torna a igreja de Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo, é termos a direção do Espírito Santo, é termos o Espírito Santo fazendo a vontade dele, direcionando a igreja. Quando isso não acontece, ela perde o seu propósito. E, infelizmente, meus irmãos, o que nós temos visto ao longo da história atual é muitas igrejas caminhando nessa direção, infelizmente. Essas são razões suficientes para nós prestarmos muita atenção, para que nós não venhamos a permitir que o inimigo de nossas almas, que tem esse propósito de trazer essa divisão, fazendo com que um pense de uma forma, outro pense de outra forma, para trazer divisão à igreja, de modo que ela então deixa de cumprir o seu papel e as pessoas se dispersem e as pessoas começam a desanimar e percam o seu alvo e percam o seu propósito. Então guarde isso, preste muito bem atenção no que ele refere aqui como a igreja sendo uma comunidade formada por um só Espírito. Ele ainda destaca a igreja como um corpo onde cada membro é inserido por Deus. Nós fizemos menção a esse versículo, número 18, né? Onde nós muitas vezes, eu cito até como exemplo particular, nós quando estamos às vezes servindo ao Senhor em uma igreja, em uma comunidade, e às vezes começa a nascer em nosso coração aquele desejo de estar num outro determinado local, e isso deve ser, irmãos, direcionado pelo Espírito Santo. Isso não deve ser direcionado por um momento de tristeza ou um momento de decepção ou de desapontamento com alguém ou com alguma situação específica. Sempre quando acontecer um momento de desapontamento ou de entristecimento, o correto, o certo, é chegar para aquela pessoa ou para aquele líder, para que então se converse e se chegue à conclusão de que foi um mal entendido, ou que foi uma palavra mal colocada, e que haja perdão, e que haja restauração. Mas a mudança de uma pessoa, de uma igreja, de uma comunidade para outra, ela deve se dar mediante o direcionamento à luz do Espírito Santo, porque Deus é que separa. Muitas vezes a pessoa está numa comunidade e ela recebe o chamado de Deus para estar numa outra comunidade, numa outra igreja. Já vi diversos casos, nós aqui na nossa igreja temos vivido e vivemos isso, Deus enviando obreiros, Deus enviando pessoas para somar, para que a igreja possa se desenvolver, a ponto de nós estarmos hoje pensando em emancipação, é porque tem ocorrido dessa forma. As pessoas têm compreendido, e eu como pastor, irmão, sempre pergunto e questiono muito bem a todos os irmãos, que principalmente que vêm de outras comunidades, que vêm de outras igrejas, pergunto e questiono se está tudo bem na igreja de origem, você está saindo em comunhão, você não está saindo por questão de desapontamento ou de algum tipo de entristecimento, porque se for dessa forma, a minha orientação sempre foi e sempre será. Você volta,
né? Resolva a sua questão, peça direção a Deus, porque a sua vontade de estar saindo daquela determinada igreja não é pela razão do Espírito Santo estar te movendo a isso, mas sim por uma razão de desapontamento, de entristecimento. E essa não deve ser a motivação que deve levar uma pessoa de uma igreja para outra. É muito comum, às vezes, as pessoas elas mudarem de comunidade, e isso é mais frequente pela razão, às vezes, de uma mudança de trabalho, uma mudança de residência. Nesse caso, sim. E muitas vezes é Deus, né? Direcionando. Às vezes Deus ele está com uma pessoa morando, né? Lá em Campos, por exemplo, vou falar da minha terra natal, e manda essa pessoa a morar em Casimiro de Abreu. Então essa pessoa ela vai continuar congregando lá na igreja de origem? Eu vou continuar congregando em Campos? Não. Eu vou congregar na cidade para onde Deus está me enviando, me mandando. E dessa forma Deus ele cumpre o seu propósito. Deus ele faz com que a igreja ela seja fortalecida para que ela cumpra o seu papel. É importante a gente ressaltar aqui, irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas que já são crentes, que já são batizadas, que já são atuantes, mas cabe aqui ressaltar que o papel da igreja ela é pregar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho das boas novas do evangelho, e não é aqui o fato de se aquele velho ditado que nós falamos da igreja ficar pescando no aquário do outro, né? Isso não existe. A gente sabe que na verdade isso existe, mas isso não deve existir, porque o papel da igreja é pregar o evangelho para aquele que ainda não conhece, para que se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e seja discipulado. Quando nós assim então recebemos alguém oriundo de uma outra igreja, é porque Deus está enviando para que essa pessoa possa somar e possa ser bênção junto com a igreja local. Ok? E o último ponto que a gente quer aqui mencionar dentro desse aspecto, né, com base no texto, é onde ele vai mencionar que a igreja é um corpo que funciona através de cooperação. Versículo 25 e 26 vai falar exatamente sobre isso, onde diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso é lindo, isso é tremendo. A gente poder aqui então ver que a cooperação entre os membros, ela sempre faz com que, se alguém está triste, nós devemos estender a nossa mão e a igreja se entristece com aquela pessoa. É exatamente, né, aquilo que a gente costuma comparar, e a palavra de Deus aqui nos disse, nos mostrou sobre isso. Se nós temos aí um dedão do pé, e muitos sabem o que é uma unha encravada ou um dedo da mão, uma unha machucada, a gente sabe como que incomoda a todo o corpo. Como que incomoda? E se aquela unhazinha ela está doendo, todos vão sofrer. E a igreja ela é assim. Quando alguém não está bem, está passando por um momento difícil, um momento de prova, a igreja toda ela sofre, a igreja toda ela se entristece. E a igreja ela tem que ser assim. A cooperação entre as pessoas deve sempre existir, deve sempre ocorrer, de modo que se um está triste, a igreja se entristece, se junta, se une em oração para entregar essa causa diante do Senhor, para que Deus mude esse quadro. E também, quando alguém se alegra, a igreja deve se alegrar, a igreja deve compartilhar dessa felicidade, né? E nós até mencionamos, né, uma questão assim do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Às vezes uma pessoa da nossa igreja, ela com muito sacrifício, com muita luta, consegue comprar um carro. E esse carro vai ser uma bênção para ela, para sua família. E a gente se alegra quando isso acontece, porque sabe que foi debaixo de muita luta, de muita busca, é uma conquista e todos se alegram. E a gente sabe que nem sempre é assim.
Há aqueles que olham, às vezes, para aquele carro que o irmão, a irmã adquiriu, e muitos olham com um olhar de inveja. E aí a gente quer ressaltar uma outra coisa que não deve existir. As pessoas não devem deixar sentimentos diabólicos dominarem o seu coração quando se trata em a igreja se alegrar, quando se trata em um irmão se alegrar. Quando isso acontece, surge esse sentimento de inveja, sentimento de eu também quero ter, ou eu quero ter igual, né? Eu quero ter melhor. Esse sentimento não é bom, não traz benefício àquela pessoa que o sente, só vai trazer mal. Então, rejeite isso no seu coração, ore isso ao Senhor, se esse desejo vier ao seu coração, porque não é um desejo onde o Senhor, ele deseja ver dentro da sua igreja. A sua igreja, ela deve se alegrar com aqueles que se alegram e deve chorar com aqueles que choram. Então, meus irmãos, a gente vai estar parando por aqui, né? Na próxima semana a gente dá continuidade aqui falando sobre os dons derramados sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, para que então nós possamos cumprir o papel do Senhor. A gente até então só fez aqui a introdução, né, nesse texto onde fala sobre a unidade orgânica da igreja, e nesse texto aqui fizemos essas considerações que são de extrema importância. Guarde isso, pense nisso, porque você é a igreja do Senhor, você foi inserida, está inserida, ou ainda será inserida no corpo de Cristo, para que você possa ser um membro e tenha uma função, seja ela a função que for, ela será muito importante, essa função será importante, ainda que aos seus olhos ou aos olhos de muitos possa ser algo muito simples, é importante, porque para Deus não existe nenhum trabalho que seja vão, muito pelo contrário. Deus, ele chama a cada um com um propósito específico para realizar a sua vontade, de modo que a sua igreja possa ser a cada dia mais atuante, constante, firme e abundante. Nós caminhamos nessa direção, não perdemos nenhum momento foco, nenhum momento alvo, não devemos perder e devemos seguir nessa constante para que possamos então sempre cumprir a vontade do Senhor até o dia em que Ele voltará para nos levar para o céu. Amém? Ficamos por aqui. Rogamos ao Senhor que abençoe a igreja, abençoe a sua vida e que em nome de Jesus nós possamos a cada dia mais aprender um pouco mais da palavra de Deus, meditar, considerar naquilo que ela tem a ministrar as nossas vidas, os nossos corações e a igreja. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.